De volta ao nosso estudo sobre o livro de Romanos, hoje, vídeo de número 7. Queremos falar sobre a continuação do vídeo anterior, quando Deus não faz acepção de pessoas, Paulo tratando da questão do homem imoral com o homem moral sem Deus. E hoje nós vamos prosseguir então dizendo que nenhuma vantagem existe, né, diante do juízo de Deus. Isso está ainda no capítulo 2, verso 12, agora até o capítulo 3, verso 20. O que Paulo vai tratar então nessa questão de juízo de Deus sobre essa questão? Para o gentio ímpio, né, e perverso, não há salvação fora do Evangelho. Isso nós vemos lá no capítulo 1, verso 18 a 32, há dois vídeos anteriores. Na semana passada, então, no vídeo anterior, desculpe, também para o homem moral não há salvação fora do Evangelho. Para ambos é igual. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Paulo vai tratar, então, a vida do seu povo, né? A vida dos judeus. Será que o judeu não está em melhor situação, então, diante do juízo de Deus? Porque o imoral não está, assim como o moral não está longe do juízo de Deus se viver apenas dessa forma. Mas o judeu, né? Porque o judeu, ele possui a lei que foi dada por Deus, a lei que foi promulgada lá na cordilheira do Sinai, no Monte Horebe, através de Moisés, para o seu povo. Paulo vai tratar então sobre essa questão agora, inserindo então não só o gentio, mas inserindo agora o judeu nessa perspectiva de juízo de Deus e da salvação, né, sobre a sua vida. Então Paulo vem mostrar aqui que somente possuir a lei, então ele vai dizer o que? Só isso não vai importar para nada. Né? O que importa é a prática dessa lei. Romanos 2, verso 13. O judeu ele tem a lei, mas o que Paulo vai falar, vai mostrar, isso vai deixar claro para nós, que o judeu não pratica a lei. Assim, então, também não tem nenhuma vantagem do judeu sobre o gentio sem lei. O judeu com a lei e o gentio sem a lei. O homem perece por quê? Porque não faz o que a lei manda. A posse da lei só serve para aumentar a responsabilidade do judeu. Isso está em Romanos 2, verso 12. Por quê? Porque a lei ela vem mostrar aonde está o pecado, aonde está a transgressão, e ela vem denunciar isso. Então, para a pessoa viver sem pecado, ela tem que ser observante total da lei. E nós sabemos que o único que cumpriu toda a lei de Deus, né, foi Cristo Jesus, né, o Deus homem, o Deus encarnado. Porque o ser humano, por ter o pecado sobre si, ele vai sempre ser transgressor da lei de Deus. Por isso que Paulo vai tratar disso, então, que o homem perece porque não faz o que a lei manda. Então, ter apenas a lei sobre si só serve para aumentar, então, a sua responsabilidade, porque ele conhece tudo aquilo que ele precisa fazer, mas ele não pratica na sua inteireza. Além disso, então, o judeu também não constitui uma exceção diante do juízo por possuir a lei. Só pela lei ele não está diferente do gentio imoral e do gentio moral. Por quê? O gentio que não possui a lei, ele mostra às vezes que ele sente a obrigação, quanto à lei. Por quê? Romanos 2, verso 14 e 15 vem falar isso. Porque a lei de Deus, nós temos que entender que Deus colocou a lei sobre a vida humana, principalmente a lei moral, que é os 10 mandamentos, que é anterior a Moisés. Essa lei não é mosaica, ela já estava presente na vida humana antes do chamado desse povo judeu para ser o povo que iria mostrar a grandeza de Deus, a lei de Deus, para mostrar a salvação para todos os povos. Antes disso, então, já existia essa lei moral. Como eu posso dizer isso? Caim, quando mata Abel, a primeira coisa que ele faz é fugir. Por quê? Porque ele sabe que ele transgrediu a lei. O sexto mandamento, que diz não matarás, estava sobre a sua vida naquele momento já. Isso é apenas um exemplo que nós podemos citar. Por isso que essa lei moral, então, ela vem presente na nossa vida até hoje. Mas também só a lei moral sem Cristo, de nada vai adiantar
ter essa lei. Ela vai só denunciar que nós continuamos no pecado, que nós continuamos longe da presença de Deus, sem ter Cristo como Senhor da nossa vida, porque nós não conseguimos viver inteiramente a lei. Era isso que os judeus estavam tentando fazer, né? O judeu, então, não é uma exceção perante o juízo de Deus, pois o gentio, apesar de não possuir a lei, de certa forma conhece essa lei no seu interior, né? O gentio, então, ele é motivado pela consciência de fazer aquilo que a lei manda. O judeu, por outro lado, Paulo vem falar que ele considera-se a si mesmo o adorador do único Deus verdadeiro. Romanos 2,17. Por isso ele se acha superior, então, ao gentio. Né? Romanos 2, versos 19 e 20. E o Evangelho de João já falava sobre isso no capítulo 4, do verso 1 até o verso 42, Jesus denunciando isso na vida do seu povo. Por quê? O judeu ele se orgulha de ter a lei. Romanos 2, 17 a 23, que é o texto que nós estamos tratando. Mas o gentio também conhece algumas coisas dessa lei na sua vida pela sua consciência. Quando erra, ele sabe que ele fez algo que transgrediu a vontade de Deus, mesmo que ele não tenha essa realidade, essa religiosidade sobre sua vida. E o judeu que possui a lei, o que ele faz? Ele tem conhecimento dessa lei sim, mas ele não pratica a lei. Esse é o problema também do judeu. Romanos 2, verso 21 a 23. Mateus, capítulo 23, Jesus Cristo vem falar sobre isso nos evangelhos. Lucas 11, verso 38 em diante, Jesus fala isso no evangelho. E quando Jesus está falando sobre, trazendo o sermão conhecido para nós como o Sermão do Monte, que na verdade é o Sermão do Reino, no capítulo 7, verso 1, encerrando toda essa explicação da lei que Jesus dá, ele vem mostrar que o judeu possui a lei, mas ele não pratica a lei. Então, o que nós temos aqui? O Israel considera-se a si mesmo à luz das nações, mas, na verdade, Israel é motivo das nações. Nações, quando eu falo dos gentios, falarem mal de Deus. Por causa de Israel ter a lei e não praticar a lei, então os gentios vão falar mal de Deus pelo testemunho de Israel. Isso está lá em Romanos 2, verso 24. Aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 52, verso 5, já denunciava com relação a isso também. Por quê? Por causa dos seus pecados, que Israel está dessa forma. O povo de Deus, assim então, fica dominado pelos gentios. Por isso, eles falam mal do Deus de Israel. Por quê? Porque esse Israel também, mesmo tendo a lei, ele comete pecado na presença de Deus. Então Deus castiga o seu povo pecaminoso quando ele permite o quê? Que os gentios venham dominar sobre esse povo. Assim mostram os profetas no Velho Testamento toda vez que os gentios vêm sobre a vida do povo de Israel e traz o castigo de Deus. A segunda coisa que em si mesmo nada aproveita é a cerimônia religiosa da circuncisão. E Paulo vem tratar sobre isso também em Romanos 2, verso 25 a 29. Circuncidado ou não, o que importa é observar a lei. Não é a circuncisão, um rito apenas que vai fazer a pessoa, então, estar na presença de Deus. Assim como nós entendemos o batismo da mesma proporção. Só o rito do batismo não quer dizer que a pessoa é salva. O circuncidado ou não, o batizado ou não, o que importa para eles é se ele observa a lei. Mas como que ele vai observar a lei na sua inteireza? Mas só Cristo cumpriu tudo isso. Então ele tem que recorrer a Cristo, senão nada importa para a sua vida também. Romanos 2, versos 25 e 26, Paulo fala sobre isso. A pessoa circuncidada que transgride a lei, ela é condenada por aquele que é incircunciso que cumpre a lei. Por causa do incircunciso que cumpre a lei, aquele que transgrediu a lei é condenado. Paulo fala isso em Romanos 2, verso 27, algo que Jesus Cristo já trazia e Mateus já
já escrevia em Mateus 12, verso 41 e 42. O que nós vemos aqui, então, nesse capítulo 2? A relação certa com Deus é que consiste na circuncisão do coração pelo Espírito. E é o Espírito Santo que faz o quê? É esse Espírito que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, e é esse Espírito que nos mostra que só em Cristo é que nós temos verdadeiramente a salvação. Só em Cristo nós conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, Paulo trata sobre isso, e o Deuteronômio já falava isso no capítulo 10, verso 16, e o profeta Jeremias, no capítulo 4, verso 4. Importa então o quê? Ser aprovado por Deus, e não pelos homens, Romanos 2, 29. Portanto, não há salvação fora do Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus que veio para nos dar a salvação. Será então que nada importa ser judeu? Será que o judeu não tem nenhuma vantagem? Se nós olharmos, Paulo vai dizer que tem. Foram os judeus que receberam a lei. Nesse ponto, ele está à frente. Romanos 3, verso 22, Romanos 3, verso 2 e verso 9 a 11. Mas há um problema nisso. O judeu não está na lei, não está na palavra de Deus. Ao contrário, Deus é fiel e o judeu ele faz o que? Ele se torna transgressor dessa lei. Justamente por isso, então, que Deus cumpre não somente as suas promessas, mas também as suas ameaças. E isso também na vida do seu povo. Romanos 3, verso 3 e verso 4. Aquilo que Davi escreve no Salmo 51, verso 4 também. O judeu ele goza de muitas vantagens. Romanos 3, versos 5 a 8 vem tratar sobre isso. Mas também não se salva fora do Evangelho. E a prova disso está onde? Está na própria lei. A lei traz essa denúncia sobre a vida do judeu também. Que sem o Evangelho ele também não tem salvação. Romanos 3, verso 10 a verso 18, Paulo trata desse assunto, dizendo também o quê? Que os judeus orgulham-se da lei, mas esta lei que deixa todo mundo culpável diante de Deus, todos culpados diante de Deus. Romanos 3, verso 19. A prova de que não há salvação fora do Evangelho, então, é a própria lei. Em vez de justificar o homem, como pensam os judeus, a lei vai condenar. Romanos 3, 19, verso 20. E o capítulo 7 também de Romanos vai tratar sobre isso e nós vamos ver futuramente. Então, em vez de se justificar o homem, essa lei então o torna o quê? Consciente do seu pecado. A lei serve para isso, serve para mostrar ao pecado. Ela denuncia o pecado na vida do ser humano. Romanos 3, 20. Então, ninguém se salva fora do Evangelho. É aqui que Paulo quer chegar então. Isso ficou claro já lá para os imorais, Romanos 1, 18 a 32, e ninguém poderá apresentar-se desculpável perante esse juízo de Deus. Por quê? Assim como o imoral e assim como o moral sem Deus, o judeu também que tem a lei, mas não pratica, ele é culpável. Então todos somos culpáveis diante de Deus sem a presença de Cristo Jesus na nossa vida. Romanos 3, verso 19. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. O vídeo de número 8, ainda falando um pouco mais acentuado, Paulo vai entrar numa nova divisão, então, na sua carta. E essa nova divisão vem falar sobre a justiça que vem pela fé, por causa dessas questões que nós chegamos até aqui. E Paulo vai tratar, então, a partir do verso 21, do capítulo 3 até o capítulo 5, verso 21, então, sobre isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre essa justiça que ela é revelada às nossas vidas. Deus revela essa justiça. E Paulo vai tratar isso no capítulo 3, verso 21, então, até o verso 31. Nós ficamos aqui até o verso de número 20 hoje, para nós vermos que o homem, todo homem, era isso que Paulo queria trazer até esse verso 20 do capítulo 3, que todo homem é culpável. O imoral é culpável,
o moral é culpável e o judeu que tem a lei também é culpável por não viverem de acordo com a vontade de Deus e não terem o Evangelho guiando a sua vida. O Evangelho, boas novas da salvação, é Cristo Jesus. Né? Jesus é o Evangelho sobre nossas vidas. É isso que Paulo traz aqui para nós. Fora do Evangelho, então, não há salvação. Isso que está fora do Evangelho, a própria lei não vai salvar. Ela necessita, então, disso, desse complemento final sobre a vida do ser humano. E isso só aconteceu em Cristo Jesus. Tá? Então, isso que nós vamos tratar na próxima divisão que começamos agora a falar, então, sobre a justiça que vem pela fé. Essa justiça que vem pela fé, que é aquela fé que é dada pela graça, da onde há salvação em Cristo Jesus. Ok? Fiquemos por aqui. Forte abraço, divulga esse vídeo para as demais pessoas, para entender então como que o homem deve estar na presença de Deus e como que o homem pode ficar livre do juízo de Deus. Que Deus assim te abençoe. Forte abraço e até a próxima.